O que foi o fascismo? O fascismo foi um movimento político que surgiu na Itália sob a liderança de Benito Mussolini, que assumiu o poder desse país em 1922 com a Marcha sobre Roma. O fascismo é entendido por cientistas políticos e historiadores como forma radical de expressão do espectro político da direita conservadora. No entanto, é importante dizer que nem toda política praticada pela direita conservadora é extremista como o fascismo. Essa ideia também vale para o espectro político da esquerda, uma vez que nem toda política praticada por ela é radicalizada como foi visto pelo stalinismo, o regime totalitário liderado por Joseph Stalin em 1927 e 1953 na União Soviética. Você conhece a história do fascismo? Então vou contar um pouco dela para vocês. O fascismo foi um regime político totalitário que surgiu na Itália durante o século XX. Sua ideologia é muito autoritária, racial e nacionalista. Mussolini foi o primeiro ideólogo totalitário a chegar ao poder máximo de uma nação da Europa Ocidental. Logo depois da guerra, em 1919, Mussolini fundou em Milão uma organização chamada Feixe Milanês de Combate e começou a construir o seu partido político para o futuro. A palavra feixe vem do italiano que se chama facto e acabou sendo escolhido pois era uma referência ao símbolo de autoridades dos antigos magistrados romanos. Era tipo um feixe de varas amarradas em torno de um cabo de um machado, e foi daí que o nome fascismo surgiu. No começo de tudo, Mussolini queria lutar por reformas democráticas e expansão territorial, mas como o comunismo foi chegando e se aproximando e ganhando espaço dentro da Itália, Mussolini viu que tinha que mudar de estratégias e partir para uma ofensiva política. E em 1920, o partido de Mussolini invadiu a sede do Partido Comunista e acabaram queimando os equipamentos que eram usados para a fabricação de jornais e atacaram os militantes. Como essa violência foi muito forte, teve pessoas que começaram a apoiar e sair aterrorizando a oposição, e foi quando o movimento do feixe começou a ganhar força. E em 1921, depois dos patriotas se juntarem, o partido ficou conhecido como Partido Nacional Fascista. E com a ideologia fascista não existiam ideias muito consistentes, a melhor forma era repetir sempre sobre a guerra, o ódio, a expansão territorial e a supremacia do Estado. Filho de Alessandro Mussolini e Rosa Maltoni, Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, na Dovia de Predapio, uma província de Forli, na Itália. Em sua infância, ele era conhecido como uma criança rebelde, ignorante e violenta. Há relatos de que ele chegou a esfaquear um colega de sala e atirou pedras contra um professor. Durante sua adolescência, foi tido como um rapaz que chegou a ter diversos relacionamentos violentos e abusivos, visto que Benito via todas as mulheres com quem dormia como uma conquista. Em 1901, formou-se como professor de uma escola primária e mudou-se para a Suíça, mas as suas atividades esquerdistas o fizeram ser expulso do país. Pouco tempo depois, com a morte de sua mãe, o pai de Benito casa-se novamente, e Benito mostrou um interesse doentio por sua nova meia-irmã, Raquel, de 16 anos. Em 1910, Benito e Raquel foram morar juntos, mas pouco tempo depois, Benito a deixou para ficar com sua amante, com quem teve seu primeiro filho. Foi nessa época que suas leituras filosóficas, principalmente as de Nietzsche, haviam firmado sua crença na violência como elemento fundamental para a transformação de uma sociedade. Depois de liderar um movimento operário contra a guerra turco-italiana e ser condenado a 5 meses de prisão, Mussolini tornou-se dirigente socialista da Itália, e entre 1912 e 1914 foi redator do jornal socialista Avante, sempre sendo contra as posições de neutralidade e pacifismo defendidas pelo partido e pelo seu jornal. Visto isso, ele mesmo decide fundar seu próprio jornal, o Popolo da Itália. Sustentado pela embaixada francesa, passou a pregar a entrada da Itália na Primeira Guerra, ao lado da Tríplice Entente, e acabou sendo expulso do Partido Socialista. Organizou o Grupo de Ação Revolucionária, que levou novamente à sua prisão em abril de 1915. Todas essas prisões o deixavam cada vez mais violento no ataque aos socialistas. Em 1919, fundou o conhecido Grupo de Combate, o primeiro grupo do então Partido Fascista.
que pregava ideais de abolição do Senado, a instalação de uma nova constituinte e o controle das fábricas por operários e técnicos. Não demorou muito para Mussolini ser eleito para o parlamento, e o grupo de combate passou a ser chamado de Partido Nacional Fascista. Foi então que, em 1922, uma milícia armada formada por 50.000 camisas negras dirigiu-se para Roma para tomar o poder. Essa ação foi chamada Marcha sobre Roma. Mussolini acabou assumindo o cargo de primeiro-ministro às ordens do rei Vítor Emanuel III, que acabou cedendo às pressões. O governo, até aquele momento, manteve as aparências de monarquia parlamentarista, até que em 1924, por meio de uma eleição fraudulenta, os fascistas ganharam a maioria no parlamento, coroando Mussolini como condutor supremo da Itália e assassinaram um socialista que tentou os denunciar. Com a ascensão do fascismo, Mussolini tomou diversas medidas rigorosas, como fechar os jornais de oposição, dissolver os demais partidos e perseguir seus líderes, restaurar a pena de morte e criar tribunais especiais, compostos por membros da milícia fascista. Além disso, para dar mais força ao regime, Mussolini adotou um lema que deveria ser seguido por todos os jovens: crer, obedecer e combater. Os jovens deveriam pertencer mais ao Estado do que à família. Haviam organizações para crianças e adolescentes que recebiam os ideais de patriotismo e obediência. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma aliança feita com o ditador Adolf Hitler deu direito a Mussolini o incorporamento de parte do território da Iugoslávia. Mas logo depois foi derrotado na Grécia em 1940 e na África em 1941. E com o desembarque dos aliados na Sicília, teve sua aliança repudiada pelo Grande Conselho Fascista, em 1943. Foi decidido que Benito seria exonerado e preso, mas os soldados alemães o libertaram. Tentou, então, manter-se no poder no norte da Itália, mas já desmoralizado e isolado, foi preso por guerrilheiros italianos, e ao tentar fugir para a Suíça, foi capturado juntamente de sua amante, Claretta Petrassi. Mussolini foi julgado e fuzilado no dia 28 de abril de 1945, com 61 anos. Seus corpos foram levados para Milão. A população comemorou o feito. É tido que várias pessoas chegaram a chutar e pisar em cima do corpo de Mussolini, que junto à sua amante foi pendurado de cabeça para baixo na Praça de Loreto.